A imigração ilegal continua sendo um dos maiores desafios para Estados Unidos. Na presidência, Donald Trump terá de enfrentar uma crise que afeta não apenas as fronteiras, mas também as comunidades de todo o país. O que podemos esperar nos primeiros dias dessa nova era? Qual é a situação atual da imigração ilegal nos Estados Unidos? Bom, em Chicago, os habitantes locais questionam por que os imigrantes ilegais muitas vezes recebem mais auxílio que cidadãos. Em Nova York, diante do fluxo de imigrantes ilegais, o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, disse que está pronto para compartilhar ideias com Trump. Enquanto a isso, 680 quilos de fentanilo foram apreendidos recentemente na fronteira sul do país. Isso equivale quase a 2 milhões de comprimidos. E ainda mais, o Departamento de Imigração e Alfândega do país informou que mais de 660 mil imigrantes ilegais criminosos não estão sob a custódia da agência, incluindo mais 13 mil assassinos condenados. Hoje vamos analisar quais desafios aguardam para Donald Trump em seu segundo mandato e esse retorno de Donald Trump na presidência. O que pode significar para os imigrantes ilegais? Bem-vindos à América Revelada. Falando diretamente dos estúdios de Epoch Times em Nova York, eu sou Elina Villafane. Vamos começar com a realidade nas ruas de cidades como Chicago, por exemplo, que é uma das chamadas cidades santuário. Lá, a crise de imigração ilegal gerou tensões significativas entre os moradores e as autoridades. Cidadãos exigem respostas, afirmando que os recursos locais estão no limite. Isso reflete um quadro nacional em que a imigração não regulada afeta a economia, a segurança e os serviços públicos. Em Chicago, as comunidades hispânicas e negras culpam políticas governamentais pelos problemas sociais e de segurança que estão enfrentando após a entrada de imigrantes ilegais na cidade. Problemas como escolas superlotadas, dificuldades para encontrar um trabalho e, além disso, dizem que há problemas na distribuição de recursos municipais que favorecem os imigrantes ilegais. Um pastor hispânico disse a The Epoch Times que a cidade providenciou acomodação para os recém-chegados, como grandes tendas e armazéns, e até mesmo dando acomodação em diferentes hotéis da cidade. O capelão Antônio, que atende os imigrantes, ele observou, ao cumprimentar os recém-chegados, que essas pessoas trazem certos sinais e emblemas que pertencem a gangues criminosos. Ele disse o seguinte: não somos contra a imigração legítima, mas esse problema deveria ter sido resolvido na fronteira. Antônio também disse que o governo está favorecendo os novos imigrantes que não têm cidadania em detrimento das pessoas que já estão nos Estados Unidos. Em Chicago, repórteres do Epoch Times se reuniram com residentes da cidade que estão muito familiarizados com a vida nas ruas perigosas dali. Eles disseram que há cidadãos que viveram a vida toda lá e que, por causas de infortúnios, hoje estão dormindo nas ruas. Enquanto se essas pessoas fossem venezuelanas, poderiam simplesmente aparecer na entrada de um motel de luxo e ter quartos e alimentação totalmente gratuitos. Agora, os residentes de Chicago nos disseram que, para elas, o principal problema não está diretamente relacionado aos venezuelanos, o principal grupo de imigrantes em hotéis da cidade ou aquelas que chegam ilegalmente, mas as políticas que têm sido implementadas com relação à chegada de imigrantes ilegais e a desigualdade que existem nas oportunidades que favorecem os recém-chegados em detrimento dos residentes. Por exemplo, o pastor afro-americano Dave Lowry nos falou sobre o ressentimento que os moradores negros sentem em casos quando, nas suas palavras, a cidade está dando aos imigrantes carros gratuitos do pátio de apreensão.
Ele disse: a cidade está dando vouchers de moradia para imigrantes ilegais e colocando-os em apartamentos a taxa de 55 pessoas por dia, enquanto cidadãos negros lutam por sua própria existência. Lori disse que a cidade realizou um evento especial chamado Feirão de Contratações em uma igreja local. Mas quando os trabalhadores estadunidenses pretos apareceram, ele disse que eles foram recebidos pela equipe de segurança e disseram que o evento era apenas para imigrantes. Esse tipo de coisa provoca os cidadãos contra os ilegais. Isso pode dar início a uma guerra civil entre nós e o governo devido à forma como eles nos tratam. Com relação a como isso afeta a economia da cidade de Chicago, Morris Anderson, que é um empreiteiro geral licenciado, disse que seu negócio, que antes era próspero, agora encolheu 60% após o influxo de imigrantes. Ele disse que os venezuelanos ficam esperando na Home Depot, que é uma importante cadeia de varejo dos Estados Unidos, esperando para serem contratados por concorrentes que trabalharam por baixo do pano por valor de um quarto do que Anderson poderia pagar aos seus trabalhadores. Mas a questão da imigração nos Estados Unidos também traz consigo outros problemas sérios, como o tráfico de drogas, e uma droga que está causando mais estragos no país é o fentanil. Este artigo trata justamente de apreensão de 680 quilos ou 1.500 libras de fentanil na fronteira sul do país. Isso inclui quase 2 milhões de comprimidos de fentanil que poderiam entrar nos Estados Unidos. Nesse caso, foi a Força Antidrogas da Guarda Nacional da Califórnia que conseguiu apreender a droga ilícita. O governador Gavin Newsom disse em um comunicado: a Califórnia continua o trabalho intensivo para manter o fentanil fora das nossas comunidades, ajudando as autoridades a apreender 204% mais fentanil no mês passado do que no mês anterior. De acordo com o Departamento de Saúde Pública do Estado, a Califórnia teve 7.748 mortes por overdose relacionada a opioides no ano passado, 2023. Ou seja, a taxa de mortalidade foi 5% maior do que o ano 2022. Em junho, o governador Newsom dobrou o número de membros do serviço dedicados a apreensões de fentanil, bem como também de outras drogas. De 155, o número foi aumentando para quase 400 agentes nos portos da entrada da Califórnia. Isso pode ser em resposta ao fato de que no mês de junho, os membros da guarda ajudaram a prender mais de 1 milhão de comprimidos de fentanil e 191 quilos de pó de fentanil em todo o estado. A leste do porto da entrada de San Isidro, Newsom disse que a guarda tem mais de 390 homens e mulheres trabalhando na fronteira e em todo o estado em apreensões de narcóticos. No entanto, a magnitude do problema não termina nas fronteiras. Numa carta enviada pelo vice-diretor de Imigração e Serviços da Fronteira, a Autoridade de Imigração e Alfândega, também chamada ICE, ao congressista Tony Gonzalez, do Texas, foi relatado que há mais de 662.500 imigrantes ilegais com registros criminais que não estão sob custódia do ICE, incluindo mais de 13.000 condenados por assassinato. O parlamentar do Texas escreveu sobre o problema em seu site oficial. Ele disse o seguinte: sabemos há muito tempo que a crise da fronteira Biden-Harris representa uma ameaça direta aos americanos. A verdade é clara, os imigrantes ilegais com antecedentes criminais estão entrando em nosso país. Os dados divulgados pela ICE são mais do que preocupantes e devem ser um alerta para o governo Biden-Harris e para as cidades de todo o país que se escondem atrás de políticas de santuário. Como responsável pelas decisões, farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que o ICE
tenha os recursos necessários para deportar os não-cidadãos com antecedentes criminais. Isso deve ser uma prioridade. Mais de 600 mil imigrantes ilegais com antecedentes criminais estão nos Estados Unidos. Esse número revela uma ameaça à segurança pública que Donald Trump, como próximo presidente, precisará endereçar com urgência. Algo que Trump vem antecipando desde sua campanha eleitoral é que ele quer implementar deportações em massa, com a possibilidade de declarar um estado de emergência para poder contar com a Guarda Nacional para realizar essa tarefa. Ele também nomeou o ex-diretor interino do ICE, o senhor Tom Homan, como o SAR da fronteira, um novo SAR da fronteira. Isso foi o que Donald Trump escreveu em sua plataforma Truth Social. Ele escreveu: "Conheço Tom há muito tempo e não há ninguém melhor para policiar e controlar nossas fronteiras. Homan fará um trabalho fantástico e é muito esperado." Explicando um pouco, a ICE faz parte do Departamento de Segurança Interina e tem a tarefa de combater o crime transfronteiriço, o tráfico de pessoas, lidar com as deportações e muito mais. Claro, a agência tem dois ramos principais: Homeland Security Investigations e Enforcement and Removal Operations. E como o Sr. Homan será o novo Border SARS, é decir, o SAR da fronteira, o responsável pela fronteira, é provável que o processo de deportação ocorra conforme o planejado por Donald Trump. Em uma entrevista à Fox News no início deste mês, Homan disse que quer priorizar ameaças à segurança pública e à segurança nacional. E ele quer aumentar também as inspeções de locais de trabalho para imigrantes ilegais. Veja o que ele disse especificamente. As operações em locais de trabalho precisam acontecer, onde encontramos a maioria das vítimas de tráfico sexual e de trabalho forçado, num local de trabalho. Outra cidade santuário é Nova York. Nova York recebe centenas de milhares de imigrantes sem documentos, onde eles recebem moradia, recebem comida, dinheiro e muito mais. Estima-se que alimentar e abrigar imigrantes ilegais por apenas 3 anos custará à cidade 10 bilhões de dólares. A governadora de Nova York, a senhora Kathy Hochul, alocou 2,4 bilhões de dólares apenas para este ano 2024. Durante uma recente coletiva de imprensa, o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, disse que a cidade agora abriga 220 mil imigrantes ilegais e recebeu apoio insignificante do governo federal. Ele disse isto: "Quero que o governo federal resolva um problema federal. Este é um problema federal." A propósito, o prefeito Adams, um democrata, ele disse que havia planejado ligar para Donald Trump, mas não fez porque o presidente eleito provavelmente estaria muito ocupado. Mas quando tiver a chance, ele disse que teria prazer em compartilhar suas ideias e experiências. Adams também expressou há muito tempo seu desapontamento por não conseguir deportar imigrantes ilegais com condutas criminosas recorrentes, depois que vários criminosos violentos voltaram às ruas após serem presos. Embora a plataforma de Trump tenha prometido proteger a fronteira e deportar imigrantes ilegais, as leis da cidade santuário de Nova York dificultariam a detenção de imigrantes ilegais pelo governo de Donald Trump, pois essas leis impedem que a polícia auxilie os agentes da ICE em muitos casos e protegem os imigrantes ilegais da deportação. O comissário Manuel Castro, chefe do Gabinete de Assuntos de Imigrantes da Prefeitura, disse que, em uma coletiva, como uma cidade santuário, pretendemos cumprir a lei e esperamos que todas as agências em nossa cidade sigam nossas leis de santuário. E continuaremos a ser uma cidade santuário e a proteger nossas comunidades de imigrante. Veremos como se desdobram os planos de deportação em massa de Trump como novo presidente.
E o que deve ocorrer com cidades santuário como Nova York, San Diego, Los Ángeles, Chicago, Nova Jersey, entre tantas outras? Que medidas você acha que deveriam ser implementadas imediatamente para enfrentar a crise da imigração ilegal nos Estados Unidos? Diga-nos o que você pensa nos comentários e se você gostou desse vídeo, compartilhe-o com todos os seus contatos e curta pelo botão ali embaixo. Desde América Revelada, vamos a compartilhar com você todas as notícias sobre os Estados Unidos e o mundo. Espero que este seja um momento no qual você possa se informar e compartilhar suas opiniões, pois para nós é muito importante manter um contato mais próximo com você que nos está assistindo. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, deixando América Revelada.